e pontualmente estamos aqui 22h30 horário de Brasília para mais uma TLC, terça de live com cerveja. Nossa cervejinha já está aqui do lado, hoje numa xicrinha, porque eu estou fazendo essa live hoje aqui de Lages e aqui no escritório ainda a gente não tem caneca de chopp, né, copo de chopp no escritório, então por isso uma xícara hoje para essa nossa TLC. O tema dessa nossa TLC de hoje ela é precificação e ela é um tema um pouco mais pesado, então eu vou fazer de uma forma de alguns tópicos, algumas dicas do que o que interfere e o que não interfere na precificação, até porque é um tema bem complicado e diverge em vários negócios e vários serviços, então eu trouxe alguns pontos de um curso que eu ministrei inclusive aqui em Lages sobre precificação. Então eu vou falando desses tópicos, se tiver algumas dúvidas podem mandando, e no final, terminando aqui, eu conto para vocês então qual é a cerveja de hoje, a história que envolve a cerveja de hoje, numa versão reduzida. Hoje é um pouco menos a quantidade, mas a história é bacana, a história que fica para o final. Então vamos lá. Eu tenho a ementa do curso que eu fiz aqui, e obviamente eu não vou falar de todos os tópicos. Eu separei alguns tópicos aqui, na verdade são 3 ou 4 tópicos aqui, para dar algumas dicas da precificação, o que interfere na precificação. Seja de um serviço, seja de um produto, seja de uma indústria quando vai lançar seu mercado, seja de uma nova empresa, enfim, isso aí cabe a todos os negócios. Então o primeiro ponto que a gente observa quando a gente está falando em precificação existem alguns fatores que a gente chama na metodologia de precificação de fatores internos e fatores externos. E quais são esses fatores internos que pesam na hora de a gente fazer o preço? E eu vi quem entrou aí na live. Um dos pontos que pesa muito na hora de precificar o produto, o serviço, é a estrutura. Como que é essa estrutura que você tem? O que ela oferece? Como é essa sua empresa? O que você está oferecendo para o cliente? Isso interfere muito na hora de você precificar teu produto. Porque ou você mostra preço ou mostra valor. Isso vai depender da estrutura do seu negócio. Um outro ponto que interfere bastante do ponto de vista interno é a equipe que está junto desse negócio para oferecer o melhor que a empresa ou a organização tem para o público consumidor. Isso interfere demais na precificação. Por quê? Porque aqui também você cria valor ou somente tem o preço. E um outro ponto bem importante é definir o público-alvo que você quer atingir. Isso vai interferir muito ali no momento de precificar. Se você pode ter uma margem mais alta, vai trabalhar com uma margem mais baixa, vai vender uma maior quantidade, vai trabalhar com vendas em grande escala, ou vai ter um produto que vende pouco com uma grande margem. Então tudo isso interfere do ponto de vista interno, do ponto de vista da gestão, de olhar para o negócio e definir o que eu quero, como eu quero precificar. E aí eu trouxe 2 pontos, dentro do curso tinha mais pontos que não tem nem porquê a gente ficar debatendo aqui, porque essa live é uma live mais despojada, mais tranquila, mas tem 2 pontos que incomodam na hora de a gente precificar. E esses pontos são pontos que interferem em qualquer tipo de negócio, que é a legislação, ou seja, hoje a lei é de uma forma, pode vir uma medida provisória, pode vir uma alteração legal e mude toda a estrutura legal da empresa e afete de fato na precificação. Outro fator externo que não está ao nosso controle, mas afeta diretamente na hora de precificar, e eu posso falar hoje com propriedade da contabilidade, que é o meu principal ramo de negócio, é a concorrência. E a concorrência ela vai afunilando o mercado ou trazendo o mercado para uma onda, que aí você volta para a primeira estrutura, do que você oferece. Se você oferece preço, oferece valor. E isso a gente tem que estar muito alinhado, sempre analisando todas as vertentes para a formação correta do preço. Um ponto que até falei ali na legislação, mas tem um ponto bem importante que é a tributação, que afeta muito, mas não da parte da legislação quanto alterações legais. Estou dizendo agora na parte tributária, que afeta demais na nossa precificação. Fala, Marcos, boa noite. Hoje é teu tema aqui na TLC, né? Precificação. Sugestão do Marcos que entrou na live agora. E a tributação interfere demais
em como a gente vai formar o nosso preço. E quando eu falo em tributação, não estou falando da legislação tributária, estou falando da opção tributária no momento de a gente trabalhar. Porque hoje no Brasil a gente tem 3 principais opções tributárias, que é o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. As 3 têm formas diferentes de precificar, elas vão ter impactos tributários diferentes na hora da precificação e realmente isso afeta muito no momento de precificar, porque ele vai ter um impacto direto no teu resultado, porque o tributo ele vai estar normalmente embutido no produto ou no serviço e ele vai afetar diretamente o nosso resultado. Então, um dos pontos que a gente tem que ficar sempre com os olhos bem abertos é na forma tributária que a gente tem e tentar, no momento da precificação, embutir esse tributo para o consumidor. Querendo ou não, é o consumidor que paga tudo no final. E aí chega num ponto, que é um ponto que eu acho bem bacana. Oi, boa noite para quem chegou ali, mandou um boa noite. Deixa eu ver como calcular o preço corretamente. Então, André, eu vou fazer um vídeo especificamente, mas lá para o canal do YouTube, demonstrando aí num quadro, né? Porque aqui é um bate-papo, né, tomando uma cerveja, não é muito legal a gente levar tão a sério. Mas lá no YouTube eu vou gravar um vídeo então mostrando como a gente faz o markup divisor, o markup multiplicador, como a gente embute os custos no preço de venda. Eu não vou dar uma data, mas eu vou colocar lá no YouTube. É uma cerveja, Marcos. Hoje está no chazinho porque eu estou aqui no escritório de Lages e aqui a gente não tem caneca de chopp. Hoje eu não estou em casa para fazer a live, mas não podia escapar de fazer. Achei uma xicrinha aqui no escritório para estar tomando a cerveja que tem uma historinha legal no final. E por último tem mais um tópico antes de a gente ir chegando pro final, que hoje, como eu falei no começo, a cerveja é reduzida, é uma cerveja menor, mas eu já vou chegando. Quero só falar um último tópico que a gente tem que ficar muito esperto na hora de precificar, que é o próximo ponto. Só um minutinho. Vamos lá. Custos e despesas fixas do negócio. Por que esse é um ponto que a gente tem que ficar de olho sempre no nosso negócio? Ainda que seja muito desconhecido o impacto dos custos e despesas em muitos negócios, é com base no preço que a gente sabe quanto aquele produto contribui para pagar os custos e despesas fixas do negócio. Para quem não entendeu porcaria nenhuma, é o seguinte: eu compro essa cerveja aqui por R$1. Compro por R$1, vendo a R$2. Com todos os custos embutidos, tá? Então me sobra R$1. A minha margem de contribuição é R$1. Essa margem de contribuição é o que contribui para pagar custos e despesas fixas do meu negócio. Então é isso que a gente sempre tem que estar entendendo no negócio. Não basta a gente precificar com base, por exemplo, na estrutura ou no mercado que a gente quer atingir, se a gente não sabe quanto custa operar o nosso negócio. Por quê? Porque quando a gente sabe a margem de contribuição do nosso negócio, a gente conhece um outro ponto que é o ponto do equilíbrio. E o que é o ponto do equilíbrio? É o quanto eu preciso vender para minha empresa não dar prejuízo. E eu acho que é isso. Alguém tem alguma pergunta? Eu vi que a André eu já respondi que vai ser o vídeo no YouTube. Se alguém tiver alguma pergunta pode postar. Porque basicamente o que interfere na precificação que eu trouxe para a gente nessa live é basicamente esses pontos. Obviamente, como eu falei, isso aqui é a ementa de um curso que eu dei aqui em Lages. E ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos que eu apresentei lá num curso de 3 horas. E aqui eu trouxe alguns pontos que cada um pode olhar no seu negócio se interfere ou não interfere e como interfere no momento de precificar. Fechou? Vou tomar o restinho que eu tenho aqui e espero ter alguma pergunta para a gente finalizar nosso TLC de hoje. Como precificar a prestação de serviço? Então, existem várias formas dependendo do serviço. Por hora, por pacote, por mercado, por agregamento, por agregação de valor. Especificamente na jardinagem, eu imagino que a gente tenha que calcular o metro ou então o tempo hora, o valor hora para chegar num valor. Só que a gente, no caso da jardinagem, ou vários casos na verdade, até eu trago esse ponto no curso, que a gente tem que observar muito o mercado. Porque é o que acontece hoje na contabilidade. Eu considero minha hora um valor X, por exemplo, eu tenho uma estrutura Y, mas eu tenho um mercado Z. E esse mercado afeta o meu preço, porque no momento que eu chego para o meu cliente, ofereço o serviço de contabilidade e ele não observa que tem um valor agregado ali, ele vai comparar com o valor mais baixo que tem no mercado. E aí a gente tem que buscar o diferencial
para conseguir cobrar o valor que acha justo para o seu negócio. Então, no caso da jardinagem, que é uma prestação de serviço, a qualidade da prestação de serviço, ou seja, a qualidade desde o atendimento até a finalização do serviço, eu acho que é um ponto bem importante para agregar o valor no preço do serviço. Mas aí também na planilha a gente consegue fazer como embutir esse valor da hora e ter nossa margem de lucro, né? E basicamente é isso. Eu vou contar para vocês então qual a cerveja do TLC de hoje. Aí depois, quem não viu ou quem quiser falar para os amigos, manda ir lá no YouTube e procurar o canal Ismael J. de Lima. Mas a cerveja de hoje é uma cerveja que você, quem viu hoje a foto que eu postei na timeline, timeline não, né? É feed, né? Eu falo às vezes errado, timeline é coisa dos antigos, né? Eu sou mais velho um pouquinho. No feed, eu postei uma foto hoje com um brother meu, amigão, tomando uma cerveja. E a cerveja que eu trouxe hoje então, agora é o momento de printar, né? Quem printa e depois manda ali pra mim. Então eu tenho salvo, toda semana eu tenho salvo um print aí de vocês. Então agora é a hora que a gente printa aquela fotinho. E essa semana eu trouxe uma Budweiser da Ambev, a qual eu sou suspeito a falar, né? Não é a melhor cerveja do mundo, mas é uma cerveja legal. Mas ela simboliza a foto que tem lá no meu perfil e a história é muito legal. A gente foi num show no dia 15, ali no feriado, e a gente conseguiu entrar no camarim lá e tal. É bem legal porque é o nosso, eu fui com a minha esposa, né? Quem viu as fotos lá e tal. É nosso 8º ano juntos e é o 8º show que a gente vai. Minha esposa é muito fã, como vocês conseguem perceber. E aí meu parceiro Henrique deixou a gente entrar lá no brincadeiras à parte, mas a gente entrou lá no camarim e eu cheguei e falei pra ele: cara, eu sempre quis tomar uma cerveja contigo. E aí imaginei que não ia dar nada, né? Ele não ia nem dar bola. E aí ele falou: não, então espera um pouquinho. Daí dentro do camarim tinha uma cervejeira da Bud. Ele foi lá e pegou 2 cervejas, aquela que tá na foto ali do feed, abriu e brindamos ali aquele momento. Então essa é a história da cerveja de hoje, nossa Budweiser. E é muito legal porque eu queria compartilhar com vocês essa história.